Boa noite, tudo bem com você? Quem está bem, diga amém. Olhe para o seu irmão, diga: a alegria do Senhor é a nossa força. Por que o Senhor está falando isso? A Bíblia diz, meu irmão, que quando nós vamos à casa do Senhor, nós devemos ir com o quê? Com tristeza ou com alegria? Mas com o coração inteiro, aberto para ouvir o Senhor. E hoje nós vamos falar uma mensagem bem importante. Tem muita gente, meu irmão, que tem se medido pela vida do outro. Tem gente que quer ter a família do outro. Tem gente que quer, meu irmão, ter o pai do outro, a mãe do outro, a esposa do outro. Ah, mas pastor, como assim? Eles querem se medir pela vida do outro. E isso aconteceu com um homem na Bíblia. Um homem chamado Asaf. Quem já ouviu falar do Asaf aqui? Você sabia que o Asaf, ele era o quê? Um músico, um levita. Um homem que foi escolhido por Davi para estar na frente, aonde, pastor? Para quando a arca vinsse, meu irmão, e tivesse os cultos. Quem escolhia as músicas? O Asaf. Ele era o chefe dos levitas. Ele era o líder dos levitas. E o Asaf, ele teve a honra de escrever o Salmo 73. Quem já leu o Salmo 73? Quem já leu? Então vamos lá. Salmo 73 primeiro. No nome de Jesus, a nossa mensagem começa aqui. Salmo 73 primeiro. Salmos é bem fácil nós encontrar, é bem no meio da Bíblia, né? Você encontra o livro de Salmos. O Salmos é o 73 primeiro. Olha o que diz aqui no nome do Senhor Jesus. Salmos 73 primeiro. Quem achou, diga glória a Deus. Vamos falar do homem chamado Asaf, o pastor. E aí a Bíblia diz assim, ó: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Salmo 73 primeiro. 2. Quanto a mim, aos meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse aos meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade de quem? Dos ímpios. Aí diz mais: porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos com outras gente, e nem são afligidos com outros homens. E pelo que a soberba os cerca com um colar, vertes com violência e como de um 7. Os olhos deles estão inchados de gordura, sobreabundam as imaginações do coração. São corrompidos e tratam de maliciosamente de opressão. Falam como? Erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre aonde? A terra. E pelo que o seu povo volta aqui, e as águas de copo cheios lhes espreme, e dizei: como sabe Deus? Ou há conhecimentos no Altíssimo? Eis que são os ímpios, e todavia estão sempre em segurança. Eles aumentam o que, irmãos? 13. E na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim: eis que ofenderia a geração de teus filhos. 16. E quando eu pensava em compreender isso, fiquei sobremodo como? Perturbado. Hoje nós vamos falar, meu irmão, sobre esse homem. O nome dele é o que, pastor? Asaf. O Asaf, meu querido, você pode até leu até aqui e pode até imaginar e dizer: o Asaf era um homem de fé fracassada. Por quê, pastor? Ele não teve um encontro verdadeiro com Deus.
Asaf não era convertido. Não, irmão. Asaf, ele só estava apenas com uma crise espiritual. E aquela crise espiritual, aquela fraqueza na fé, nenhum de nós somos isso, meu irmão, exclusivo para não ter isso. Todos nós temos isso. Até o senhor, pastor, sim. Às vezes você começa bem e começa a ler a Bíblia, começa a orar, começa a fazer isso, começa aquilo. Mas o Asaf, ele se deixou se levar por uma coisa: olhar para a vida de quem? Dos outros. E é uma coisa que na igreja tem muito. Por quê, pastor? Eu sou crente, eu sou de Deus, faço tudo certo, entrego o meu dízimo, entrego a minha oferta e não prospero. E você olha outra pessoa que não é de Deus, que muitas das vezes trabalha com você, e você começa a olhar para ele e começa a ver ele prosperando. O Asaf, ele tinha inveja da prosperidade de quem? Dos ímpios, das pessoas que não serviam a quem, irmãos? A Deus. E aí o Asaf, você vê que ele quase se corrompe. Quase, pastor, quase. Mas pastor, por que o Asaf, pastor, não se corrompeu? Porque o Asaf, meu irmão, ele não estava sendo um homem especial. O Asaf não era um homem que era exclusivo do Senhor. Não. Você aprendeu nos domingos passados sobre o Elias. Quem estava aqui, diga amém. Falei que o Elias, ele tinha o que? As mesmas paixões que nós temos. Às vezes você pensa, não, vou ser crente e vai dar tudo certo. Não, Jesus nunca enganou ninguém. Jesus disse que no mundo tereis o quê? Aflições. Mas ele pede para você ter o quê? Bom ânimo, não desânimo. Mas o que aconteceu com Elias? O Elias lá no deserto, ele estava o quê? Desanimado. E ele desanimado, o que acontece, irmãos? Ele pede a morte. Mas o Elias, pastor, que viu fogo cair do céu, que viu corvos trazendo carne e pão para ele, ele viu uma viúva passando necessidade, e ele determina ali na vida da viúva que não ia faltar o que na panela? Farinha e nem azeite aonde? Na botija. E aí o Elias leva o povo para dizer o que? Só o Senhor é quem? É Deus. Mas você vê, meu irmão, que o Elias, a fé dele faz o que, pastor? Esfria. E muitas das vezes nós estamos assim: pastor, mas eu não consigo orar, eu não consigo, pastor, ler a Bíblia, não consigo vir à igreja. Esses 12 semanas que nós estamos falando do fortalecimento, eu não sei se você lembra, a primeira semana eu falei o quê? Que você tem que congregar. Quem lembra? Falei ou não falei sobre isso? Na outra semana eu falei sobre quem? O Elias, que ele ficou aonde? No deserto, após vencer os profetas de Baal. Depois, agora no último domingo, eu falei que o Elias estava onde? Dentro da caverna, e ele não conseguia ver Deus. Mas aí onde que ele viu Deus? No terremoto? Ele viu Deus no vento forte? Ele viu Deus aonde mais? No fogo que caiu do céu? A Bíblia diz que ele ouviu Deus com uma voz doce e delicada, suave. E aí ele ouve quem, irmão? Deus. E o Asaf, meu querido, ele olhava muito para os outros. Ele olhava para quem, pastor? Para os ímpios. Os ímpios prosperam. Eu sou servo de Deus e não prospero. Nada se abre para mim, nenhuma porta se abre. E aí você vai entender. Vamos lá em 1 Crônicas, capítulo 15. Vamos falar mais sobre o Asaf. 1 Crônicas, capítulo 15. Versículo 16. 15, 16. Diz assim: e disse Davi aos príncipes e levitas que constituísse aos seus irmãos cantores, com instrumentos, músicos, com o quê? Com o quê? Acharam, irmão? Sim ou não? Com o quê? Alaúdes, harpas, que mais? Símbolos, para que fizesse ouvir, levantando a voz com o quê? Com alegria. Você sabe quanto tempo a arca da aliança
ficou fora de Israel? Quanto tempo, pastor? Não sei. Vou ensinar agora para você. No reinado de Saul, ele reinou quantos anos? 40. 40 anos que não havia culto. E mais 7 anos do reinado de Davi. Praticamente 50 anos se houver o quê? Culto em Israel. E acontece o quê? Que quando eles resgatam a Arca da Aliança, o rei Davi, ele pede para constituir levitas. E dentro desses levitas estava quem? Asaf. Você vai ficar como lição de casa, para você ler em casa. Marca aí, do 17 até o versículo 28. 17 até o versículo o quê? 28. Por quê, pastor? Vamos ler aqui rapidinho, ó. O 25. E sucedeu, pois, que Davi e os anciões de Israel e capitões dos milhares foram fazer subir com alegria a arca do conceito do Senhor, da casa de quem? Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus, os levitas, que levaram a arca do conceito do Senhor, sacrificaram 7 novilhos, 7 carneiros, e Davi ia vestido com um roupão de linho. Linho qual? Fino. Como também todos os levitas levavam a arca, os cantores, que mais? Chefe dos que levavam a arca e dos cantores, também Davi levava sobre si o que, irmãos? E todo Israel fez subir a arca. Todo Israel fez subir a arca do conceito do Senhor. Com que? Com júbilo, com sonido de buzinas, com trombetas e com que? Símbolos, fazendo sonidos, com que mais? Alaúdes e com que? Com harpas. Ó, ele escolhe uma banda. Quer dizer, pastor, levitas, pessoas que iriam louvar ao Senhor. Mas dentro desses levitas, ele levanta um chefe. Esse chefe quem era, pastor? Asaf. Como? Passa aí para o versículo, capítulo 25 de Crônicas, 1 Crônicas 25. Primeiro, 1 Crônicas 25, primeiro. Quem achou, diga amém. E Davi, juntamente com os capitões dos exércitos, separou os ministérios e os filhos de quem? Os filhos de quem? De Asaf, ó. E de que mais? De Hermas. E de que mais? Gedutum. Gedutum. É um nome bonito, viu? Quem quer ter filho aí? Ô pastor. Para profetizarem as harpas. Com que? Alaúdes. E com que mais? E este foi o número de homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf, qual era o nome dele? Zacur e José, Natanias, que mais? Filho de Asaf, o cargo de Asaf, que profetizava debaixo da direção do quem? Do rei Davi. Olha, irmão, o Asaf, meu querido, ele foi destacado, nomeado, através do rei Davi, porque Davi reconheceu que existia posição e disposição, gente que precisava fazer o que? A obra, e Asaf foi escolhido, entre muitos. Por que Asaf foi escolhido, pastor? Porque Asaf, ele tinha o que? Uma posição de destaque. Tem gente, meu querido, que ele vai trabalhar, e quando ele vai trabalhar, ele começa a se destacar naquela empresa. Os outros que são invejosos, o que falam mesmo? Que a pessoa é o quê? Babão. É um babão. É o primeiro a chegar e o último a sair. É aquele que dá atenção para o patrão, porque ele sabe que o patrão, meu querido, ele tem que trabalhar, porque é dali que ganha o quê? O ganha-pão dele. E o Asaf sabia, meu irmão, e ele dava o melhor.
Davi percebeu em Asaf algo. O que ele percebeu? Que ele reconheceu que existia posição e disposição na vida de quem? De Asaf. E para você ver que a família de Asaf se tornou uma família o quê? De levitas. Os filhos de Asaf começaram também a fazer a mesma coisa que Asaf fazia. O que, pastor? Eles se tornaram levitas e profetizavam também debaixo do que? Da direção do rei Davi. E aí acontece o que? Passa para o versículo 6, no nome de Jesus. E todos eles estavam ao lado de seu pai, para o canto da casa do Senhor, com os sateiros, alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus, e ao lado do rei Asaf, e quem mais? Jedutum, e quem? Olha aí, meu querido, Asaf na frente, Asaf ali na frente. Pastor, e o Asaf, ele teve a oportunidade que Davi deu para ele, escreveu o Salmo 73. E quando Asaf ele escreve esse Salmo 73, vocês sabem, meu irmão, era um profeta que ensinava os levitas, e Asaf ele era responsável pela liturgia do culto, louvores que seria dirigido. Como, pastor? Porque Asaf ele fazia o que, pastor? O Asaf ele foi nomeado líder dos músicos. Ele foi nomeado o que, pastor? Líder dos músicos. Como, pastor? Vamos lá. 1 Crônicas 16:4. Volta lá um pouquinho. 1 Crônicas 16:4. E pôs perante a arca do Senhor alguns levitas por ministros, e isso recordarem os louvarem e celebrarem ao Senhor, Deus aonde? E era Asaf. Asaf era o quê? Asaf era o quê, irmãos? Chefe. E Zacarias, o segundo. Depois dele, quem? Depois, Ramote, Jeiel, Matitias, Eliabe. Quem mais? Obed-edom, Jeiel, com alaúdes, com harpas. Asaf se fazia ouvir com quê? Olha, aí diz mais, no nome do Senhor Jesus. Também quem? Benai, Jeiel, os sacerdotes, estava continuamente com trombetas perante a arca do concerto de Deus. Então naquele mesmo dia, entregou Davi o primeiro lugar, os salmos o seguinte, para louvarem ao Senhor, pelo ministério de quem? De Asaf e de quem mais? De seus irmãos. O Asaf, ele era o chefe. O Asaf dizia: hoje nós vamos cantar louvores de palma. Todos tinham que fazer o quê? Tocar louvores de quê? Hoje é adoração. Era adoração. Ele era o líder. A responsabilidade era dele. E além de músico, o Asaf era o quê? Profeta. Ele profetizava também, abaixo da direção do rei de quem? Davi. E aí a gente fica vendo um homem como esse, escrevendo um Salmo 73 e falando que ele estava sendo o quê, irmão? Quase se desviando por olhar para a vida de quem? Dos outros. Um homem que tinha um encontro com Deus, um homem que vivia com Deus, estava fracassando. E você prestou atenção em um detalhe no Salmo 73. O que, pastor? Que o Asaf, meu querido, ele auxiliava o Davi aqui no Salmo, 1 Crônica 16, que ele auxiliava Davi diretamente. Aonde, pastor? Na casa de Deus. Para você ver que, meu irmão, que o Asaf ele fazia tudo o que Davi pedia. E o Asaf estava ali olhando para os outros, fracassando na fé. Como, pastor, fracassando na fé? Porque, meu querido, tinha muita gente que olhava para Asaf, mas o Asaf estava olhando para quem? Para o ímpio. O ímpio prospera aí ou não? O ímpio cresce ou não? Ah, a família do ímpio é melhor do que a minha? Ah, é isso, aquilo, é tudo. Mas aí você vê, meu irmão, que agora que um homem quase se desviava,
E o Asaf, você aprendeu um pouquinho da história dele aqui. Você viu, chefe dos levitas. Ele profetizava debaixo de quem? Da direção do rei Davi. Ele foi escolhido por Davi para estar na frente de tudo. Você vê, meu irmão, que Asaf, ele tinha tudo, para bombar. Mas como que o Asaf estava se sentindo? Fraco. Volta no Salmo 73. Vamos ler o 73:2. E diz assim, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Vamos ler novamente? Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse. O quê? Os meus passos. Faltou pouquinho. Pouca coisa, meu querido. Por quê? Olha o 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade de quem? Dos ímpios. Mais ou menos assim. Hoje existe um negócio de rede social. Existe ou não existe? E rede social, meu irmão, mostra muita coisa que não é verdade. Sabia disso? Como assim, pastor? Existe casamento de mentira. Na rede social, Vamos lá. Sorri. Sorri, irmão. Aí tira a foto. Vamos fazer agora um legal. Em casa é briga. Ah, pastor, mas a gente tem que mostrar que a gente vive bem. A gente está bem. Aí as pessoas vê, olha, o fulano, na casa dele não tem problema. Ele começa a ficar com o quê, irmãos? Com inveja. Todos nós temos problema, irmão. Não existe nenhum casal que não tem problema. Se o seu não tem, meu irmão, você foi sorteado. Porque, meu querido, são personalidades diferentes. Não são iguais, não. E nem compatíveis. Quando você vai, meu irmão, no início é flores. É a love you, é amor, é chuchu. Depois você vai descobrir que ele tem bafo, que ele tem chulé. Vai descobrir um monte de coisa. Ah, pastor, eu não sabia. Oxi. Porque quando ele ia lá para casa, ele ia com aquela bala house preto, né? E mata tudo. Até jumento. Mas agora eu descobri, pastor, que ele tem defeitos. Que ela é assim, assado. Aí você vê lá na rede social. É só felicidade. Não, pastor. Ele comprou, pastor, agora uma Range Rover. Tá lá. Aí você fica com quem, irmão? Deus, tu não me olha para mim. Hoje o negócio está tão fácil, meu irmão, que tem muita gente que quer dormir pobre e acordar rico. Não, pastor, é porque eu tô lá no Tigrinho. Fica lá, a noite todinha, botou R$1.000. Estava vendo esses dias uma reportagem que teve gente que tirou do Bolsa Família e colocou aonde? Em jogo de aposta. E depois está passando o quê? Necessidade, fome. Por quê, pastor? Quer as coisas fáceis, com facilidade. Posso fazer uma pergunta? Posso? Quem já ganhou alguma coisa da sua mãe ou do seu pai de presente? Um irmão ali, outro aqui, George. Quem já ganhou um presente da sua mãe? Você deu valor? Pelo menos eu te digo, não dei. Eu joguei fora. Por quê, pastor?
Porque quando uma coisa que não é suada, você não dá valor. Quem tem carro aqui? Quem tem carro? Seu filho sabe dirigir? Você já deu o carro para ele dirigir? Quando ele passa no buraco, você diz o quê? Ai, meu coração, menino, presta atenção, vai devagar, porque você quebra, sai da onde? Do teu bolso, do teu suor. Mas, meu irmão, que não sai do teu suor, você não dá nem o quê? Importância. Você sabe por quê? Porque não sai do teu suor, não sai do teu bolso. E as riquezas do ímpio, muitas riquezas são ilícitas. São riquezas, meu irmão, de quê? De mentiras. Riquezas, meu irmão, de roubos. E tem crente que fica lá. Eu tinha um vizinho, não sei se dona Tayane lembra. Meu irmão, da noite para o dia, meu irmão, ele construiu uma casa e ficou rico. A nossa casa, meu querido, tinha... Nem a televisão, nós tínhamos 4 televisões para funcionar uma. Tinha uma bateria, vocês sabem o que é bateria de panela? Eu tinha uma dessa também. O fogão, eu tinha um tijolo debaixo para ficar ele em pé, porque se tirasse ele ficava meio torto. E aí eu tinha um vizinho, meu irmão, que ele enriqueceu de uma noite para o dia. Noite para o dia, meu irmão, ele construiu uma casa imensa. A gente não era crente ainda. Meu irmão, todo dia, final de semana tinha festa, bebida e tal, pancadão e tal e tudo. Depois a gente foi vendo e foi olhando, descobrindo que ele roubava as outras empresas. Ele conseguia o quê? Licitações fantasmas. E o que acontecia? Caía dinheiro na conta e ele fazia o quê? E enriquecendo. Aí eu te pergunto, enriqueceu rápido, mas também, meu irmão, quebrou rápido. Pastor, mas por quê? O Asaf, ele estava assim, ele olhava para a riqueza dos ímpios. O ímpio, olha, meu Deus, assim, o ímpio não tem tribulação, parece que nada acontece, porque o versículo 4 diz assim, ó, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força, não se acha em trabalho como outra gente, e nem são afligidos como quem? Com outros homens. Como é que pode? A gente fica se medindo pela vida de quem, irmãos? Dos outros. Para com isso, meu querido, de estar se medindo pela vida do fulano, do Beltrano. Meu irmão, teve um tempo da minha vida que eu fiquei assim, aflito. Eu fazia culto e na minha igreja dava 7 pessoas. Eu ligava para o outro lado, do outro interior, e dizia, irmão, e aí, como é que foi hoje aí? Rapaz, aqui deu 50. Eu disse, rapaz, será que eu que estou em pecado? O que acontece? Jesus, você não olha para mim, não? E aí eu ia ver, assistir às vezes ali a mensagem do cidadão. Meu irmão falava nada com nada. Eu ficava, meu Deus, será que é comigo mesmo? Sabe o que estava acontecendo? Eu estava medindo a minha igreja pela igreja dele. Quando eu parei de fazer isso, olha, a igreja começou a encher, pessoas sedentas. Você sabe por quê? Porque, meu irmão, o mal das pessoas é que ter a vida do outro. Mas você sabe qual é o preço daquele outro? Ele pagou para ter aquela vida? Às vezes você quer ter, não, eu quero ter a vida do Neymar. Realmente você quer? Não, pastor, eu queria ter a vida do fulano, do Beltrano. Meu irmão, você sabe? A Bíblia fala que 2 discípulos chegaram para Jesus e disseram, Jesus, quando estiver na tua glória, eu quero que o Senhor pode me colocar eu à direita e o outro à esquerda? Quando você estiver sentado, sabe o que Jesus respondeu para eles? Você sabe? Você sabe qual é o preço do cálice? Eles ficaram assim, ó, Senhor, mas como assim? Preço do cálice? O cálice? Você sabe qual é o preço que eu vou ter de dar a minha vida e derramar o sangue? Você sabe por quê? Mas Senhor, mas o Senhor foi, eu vou contigo até a morte. Meu querido, um dia desse eu mostrei aqui para os obreiros. Aqui tem um pão, aqui tem um cálice.
vamos trocar nós dois? Eu pego o que você faz e você pega o que eu faço. Ninguém quis trocar comigo. Eu troco entre vocês. Ninguém quis trocar também. Porque cada um tem a sua responsabilidade. Às vezes você fica se medindo. O meu marido, ele trabalha o dia todo. Meu irmão, seu marido, ele se esforça para trazer o pão de cada dia. Mas se um dia a mulher se colocou no lugar dele? Ou homem, um dia você colocou no lugar da tua esposa, que cuida do seu filho? Ou da sua casa? Da sua comida? Mas pastor, como assim me colocar? O Asaf, ele queria ter a prosperidade do ímpio. Mas para ele ter a prosperidade do ímpio, ele teria que viver como o ímpio vivia. Ele queria ter a prosperidade do ímpio e que ele teria que viver como o ímpio vivia. E como o ímpio vive? Com mentiras. Sim ou não? Para vender algo ele tem que fazer o quê? É bom. Eu já fiz isso. Eu já fui vendedor, irmão. A pessoa diz assim, é bom. Eu disse, é demais. Irmão, depois que o cara botasse lá a peça na moto dele, se quebrasse, ele chegava lá, pá, não foi bom não. Ele disse, então foi a peça que veio errada. Tinha que fazer o quê, pastor? Mentir para vender. Isso é o ímpio faz. Pastor, mas por que eu não mostrei o melhor? Por que eu não fiz o melhor? Por que Deus não me deu a sabedoria para dar o melhor? Meu querido, você precisa ser você mesmo e ser de Deus, no nome de Jesus. Diga glória a Deus. Mas o fulano vai falar, porque eu não estou mais no esquema. Não estou mais não, eu sou de Deus. O Asaf, ele estava olhando muito para o ímpio. E muitas das vezes você olha aí, casais de redes sociais, vida assim, vida assada. E aí, meu querido, você não acaba olhando mais e não tendo mais uma vida com Deus, com oração, com palavra. Você não tem mais uma vida com Deus para viver verdadeiramente com o Senhor. Porque olha o que diz o versículo 13 do Salmo 73, 13. Salmo 73, 13. Na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos, da onde? Ele estava dizendo que ele estava fazendo o quê? Limpando o coração dele em vão. Porque o ímpio prosperava e ele não. O ímpio tinha uma vida melhor, a dele não era. E ele diz, eu limpo o meu coração, limpo as minhas mãos da inocência. E aí ele diz mais, se eu dissesse também, falarei assim, eis que ofenderia a geração de quem? A geração de quem? Ofenderia a geração de teus filhos. Quer dizer o que? Se Asaf, meu querido, fosse ficar na vida do ímpio, ele ia fazer os filhos dele se desviar também. A obra, ela é feita voluntariamente. Lá em casa, os meus filhos, eles fazem a obra. Eu tenho orgulho. Por quê, pastor? Porque eles fazem a obra. A Chayane é tia, a Charla é tia e obreira. E o Diego, aquele que está ali atrás, cadê ele? Ali. Ele é obreiro. Mas para fazer a obra, eu não chamo eles não, irmão. De manhã, domingo, é sagrado. O horário de acordar, todo mundo tem que estar 6 horas, já está todo mundo pronto. Vou dormir mais um pouco. O senhor me acorda às 6h10, vai ficar dormindo? Eu não chamo. O compromisso é com quem? É com Deus. Eu digo sempre para eles, o compromisso de vocês é com Deus, não é comigo, que sou o pai, sou o pastor de vocês. Não, o compromisso tem que ser com Deus. Se o Asaf, meu querido, não desse um bom testemunho, o que os filhos dele tinham feito mesmo? As gerações dos filhos dele se desviado. Tem pessoas que olham para você, irmão. Pessoas que vê você pegando a Bíbliazinha, botando debaixo do braço e vindo para onde? Para a igreja. Olha, já vai lá o fulano para a igreja. Que bênção. A vida dele está mudando, hein? Transformando. Deus está abençoando ele. Em nome de quem? Pessoas que vão vir com você para onde, pastor? Para a igreja. Mas o Asaf, ele diz mais algo. Olha o que ele diz. Quando eu pensava em compreender isso, fiquei sobremodo como, irmão? Perturbado. Você sabe o que é uma pessoa perturbada? Por quê, pastor? O Asaf, meu irmão, nessa história, ele estava dizendo, no versículo 15, eu tenho me consagrado em vão,
Deus não tem feito nada por mim. Não era isso? No versículo 15, que ele disse o quê? Que no versículo 13, na verdade, eu tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos da inocência. Ele estava achando que estava se consagrando em vão. Ele estava insatisfeito, pois está onde? No caminho do Senhor, e a sua fé estava fragilizada, acontecendo tudo aquilo. E o Asaf estava pensando o quê? Deus vai mudar minha vida do dia para a noite. Tinha um pouquinho de temor, eu tinha fé. Mas quem era Asaf? Asaf era quem, irmão? Líder de louvor, profeta, e ensinavam as outras pessoas a servir a quem? A Deus. Mas como que Asaf estava aqui no Salmo 73? Fragilizado. Porque passa para o versículo 21, olha o que diz aí, ó. Versículo 21, e assim o meu coração fez o quê? Se azedou. Você sabe o que é uma coisa azeda? Você come uma coisa estragada? O coração de Asaf estava desse jeito, azedo, sujo. E o que você faz com aquele arroz azedo? Você joga fora. Mas o Asaf, ele estava dizendo, ó, o meu coração, o que é o meu coração mesmo? A mente estava azeda. E aí a Bíblia diz assim, ó, que o Asaf estava com o coração azedo, e sinto picadas, aonde? O Asaf, ele já estava doente psicologicamente. Como, pastor? O Asaf estava assim, ele estava sentindo dor psicológica. As dores emocionais, que são chamadas dor psicológica, dor psíquicas e dor ou psictomáticas. Dor psicológica, a pessoa que é desesperançada, que não acredita em mais em nada. Dores psicológicas, isso está lá no Google, tá? Pastor, o que é dor psíquica? A pessoa que se sente desamparada. O Asaf estava assim. E além do mais, a psicossomáticas são pessoas, meu querido, que é uma desordem emocional psiquiatra que afeta o funcionamento dos órgãos do corpo. É aquela pessoa que vai ao médico, faz o exame e não dá nada. Conhece pessoas assim? Isso é o que, pastor? Psicológico. O Asaf estava sentindo o que? Ele estava andando e ele sentia o que no rins? Uma picada. Mas não tem ninguém me picando. Não tinha nada. Olha como que o cidadão chegou nesse extremo nível. Sentindo dores no rins e não era nada. Você sabe por quê? Eram dores o que, pastor? Já estava, meu querido, mexendo com a cabeça do Asaf. A Bíblia diz que o coração dele estava azedado e a mente dele estava acelerada. Acelerada por quê? Porque o ímpio prosperava e ele não. O casamento do fulano era melhor do que o dele não. A vida dele, ele não tinha isso, o outro tinha. E o Asaf estava desse jeito, irmão. E aí a gente vai voltar aqui para o versículo 16, que diz assim, ó: quando eu pensava em compreender isso, fiquei sobremodo como? Ele ficou como? Perturbado. Quem já viu uma pessoa perturbada? Uma pessoa perturbada, meu querido, ela tem a consciência em si? Não. E aí diz assim: até que entrei aonde? No santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Meu querido, posso te dizer uma coisa? Sim ou não? Eu só te digo uma coisa: entra num santuário. O Asaf, ele só foi entender o propósito quando ele entrou aonde? Dentro da congregação. Quando ele voltou a ser o que ele era antes. Mas o Asaf, ele estava como, pastor? Perturbado. Enquanto ele não entrou no santuário, aí ele diz assim, ó: como cai na desolação, quase em nenhum momento fico totalmente consumido. De quê?
Acharam? Não. Perdão. 18. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios. Tu os lançasse aonde? Depois que ele entrou no santuário, ele entendeu. Como caem em desolação, quase nenhum momento ficam totalmente consumidos. De quê? Como faz, como um sonho, que acorda assim, ó Senhor, e quando acordares, desampararás, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, e sinto o que, irmão? Picado nos meus rins. Quer dizer, pastor, o Asaf, ele entendeu qual era o fim dos ímpios. Era bom ou era ruim? Ruim. Já trabalhei numa empresa que o cidadão me chamava de babão, e não sei o que. Ele está ficando rico e tu está ficando cada dia mais pobre. Está trabalhando para ele. Tá bom. Depois de uns dias ele estava botando uma bateria dentro de uma cueca, irmão. Como é que pode, pastor? Uma bateria. Mas era de moto, desse tamanho. E levava para casa. Eu não sabia como, mas ele levou um jogo de raio de moto, meu querido, dentro da cueca para casa. Ele dizia: rapaz, por que tu não leva também? Esse meu amigo, meus pais não me ensinaram a fazer isso. Não, a gente vende pela metade do preço, nós vamos ter dinheiro. Não, para mim não dá. E não era nem crente ainda. Por quê? Porque eu sabia, se desse alguma coisa de errado, ia sofrer eu, a minha esposa e os meus filhos. O Asaf, ele estava como? Quase escorregando. Mas ele olha para as gerações e ele diz: olha, não vou envergonhar eles não. E nem o nome de quem? De Deus. E aí quando ele entra no santuário, ele entende qual era o fim dos ímpios. Era como um sonho. Como, pastor? Como um sonho a vida do ímpio. Ele dorme, quando acorda ele vê nada que é aquilo. Cadê a riqueza? Para onde foi? Não tem. Por quê, pastor? Porque, meu querido, eu já vi aí pessoas. Se você quiser pesquisar depois, você vai lá no YouTube e pesquisa. Milionários que ganharam na loteria. Então, milionários que depois de 2, 3 anos ficaram mais pobres de marré. Por quê, pastor? Porque não sabe, pastor, administrar? Não. Porque, meu irmão, ele ganhou e aquela riqueza ele não soube administrar. Ele criou mais dívidas. Você vê, esbanjando e tal e tudo. E acaba acontecendo o que, pastor? Indo de mal a pior. E o Asaf, ele estava se sentindo... Não, pastor, o Asaf estava se sentindo assim, assado. Olha o que versículo 23. Passa um pouquinho, ó. E todavia, vamos ler o 22. Assim, fiz o quê? Me embrudeci. O que é embrudecer, pastor? Vamos lá, mais um pouquinho, ó. E nada sabia, era como um animal perante a ti. Ele ficou, meu irmão, cego. Embrudecer, ele ficou o quê? Bruto. E aí a Bíblia diz mais assim, ó, versículo 23. E todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita, guia-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás aonde? A quem tenho eu o céu, senão a ti? E não há na terra. E na terra não há quem eu desejo além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Aí ele diz assim: pois eis que o que se alongam de ti perecerão, e tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor,
Deus, para anunciar todas as tuas o quê? O Asaf, ele viu que a vida com Deus era melhor, que a vida de ímpio para ele ia cair na onde, pastor? Na ruína, na destruição, porque o caminho do Senhor era consolação a cada dia que ele se aproximava de quem? Do Senhor. Por isso eu te digo uma coisa, não fica olhando para o ímpio. Quer descobrir uma coisa do ímpio? Entra onde, pastor? No santuário. Deus vai te mostrar tudo, que a vida do ímpio não é uma vida boa, porque Deus sabe o que, pastor? Aquele que serve e aquele que não serve. Ah, pastor, mas o Asaf era, olha o que diz em 2 Crônicas 5:12. Segunda Crônicas 5:12. Quem achou, diga amém. Enquanto os levitas e cantores e todos eles, isso é Asaf e Emã. Quem é o nome do rapaz aqui? É um bom nome, né, irmão? Vou botar nos filhos. E os seus filhos e os seus irmãos, vestido de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, estava em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. E quando levantavam eles a voz e com as trombetas, e que mais? Os símbolos e os outros instrumentos músicos, para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa de quem? Do Senhor. O velho Asaf estava liderando o louvor, e a casa se encheu de quem? De Deus. Quando ele estava velho aqui já, a casa se enche de quem, pastor? De Deus. Mas quando o Asaf estava daquele jeito, se ele tivesse desviado do caminho, escorregado, o Asaf tinha levado um monte para a ruína. Não só os filhos, mas também os levitas.